Nessas férias, eu fui a uma exposição sobre a vida da maior liderança indígena feminina brasileira do século XX, Tuiri Kayapó, que com 19 anos meteu um facão na cara do engenheiro da Eletrobras para deixar bem claro que não, eles não iriam inundar a aldeia dela para construir a usina de Belo Monte. E nessa exposição eu descobri que as mulheres Kayapó têm um estilo de vestido próprio chamado de Kubekã. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre as várias histórias de origem que existem em torno desse vestido e qual é o significado que ele tem para as mulheres da cultura Kayapó. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Os Kayapó ou Mebengocri são um povo indígena que originalmente era encontrado desde o Pará até o norte do território de São Paulo, mas hoje está basicamente concentrado nos estados do Mato Grosso e Pará, onde se encontram suas reservas ou terras indígenas que foram demarcadas pelo governo já no século XX. Os primeiros contatos não coloniais com os Kayapó foram feitos na década de 1950 pelos irmãos Vilas Boas, indigenistas brasileiros. E já nos anos 1960, começaram a chegar missionários estrangeiros com o objetivo de converter os Kayapó ao cristianismo. E a história dos Kayapó é basicamente a de todas as etnias indígenas brasileiras. Aqueles que sobreviveram ao genocídio da colonização hoje enfrentam a aculturação disfarçada de missão humanitária e religiosa. Além do avanço do garimpo e da violência dos poderes locais que veem suas terras como riqueza a ser conquistada e natureza a ser domada. Mas, para nossa sorte, os Kayapó são teimosos pra caramba e formam uma das populações indígenas mais numerosas da atualidade e também uma das melhor organizadas politicamente. E que nos deu lideranças importantes como o cacique Raoni e a própria Tuiri, que foi a primeira mulher a assumir a posição de cacique do seu povo. E para poder gravar esse vídeo, eu fui ler trabalhos de antropólogos dos dias de hoje que tiveram a experiência de viver entre os Kayapó e estudaram a cultura ali in loco, não só com livros. E uma das coisas que eu aprendi nesses trabalhos é que os Kayapó têm uma visão extremamente refinada sobre cultura de uma forma geral, que inclusive antecipa alguns conceitos que hoje são usados na antropologia e que eles chamam de Kukrajá. Entendendo que a cultura não é uma coisa estática e que os povos devem sim aprender coisas uns com os outros, mas que também devem ter o direito de escolher quais práticas do outro eles querem adotar ou não. E que para eles, ter celular e internet nas aldeias é um acréscimo, um conforto, mas algo que não muda o cerne da sua cultura. Porque não muda quem eles são, no que eles acreditam, como eles veem o mundo e como eles se relacionam com a terra. E é por isso que, apesar de o vestido Kubekã claramente ter influências de trajes ocidentais, os próprios Kayapó não veem como uma forma de aculturação, mas algo que identifica visualmente suas mulheres quando elas estão nas cidades, e que nasceu como iniciativa das próprias mulheres Kayapó, não como uma imposição dos colonizadores. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente revirar o baú de roupas da história. Esse é um dos vestidos usados por Tuiri Kayapó enquanto ela estava internada tratando câncer que tiraria sua vida em 2024. É um vestido muito simples, sem mangas, feito de algodão estampado, com recortes e bolsos enfatizados através do uso de um viés em cor contrastante. Kubekã pode ser traduzido como pele de branco, mas também envoltório ou casca. A Julia Sayarp, que é uma designer que migrou para a antropologia, fez um trabalho incrível mapeando a origem e os sentidos desse vestido entre as mulheres Kayapó. E para poder fazer esse trabalho, ela entrevistou centenas de mulheres em diferentes aldeias para tentar entender exatamente como é que elas veem o vestido. E toda vez que ela perguntou se o vestido era roupa de branco, ouviu dessas mulheres um não muito enfático, e ela fala isso no trabalho, porque para as indígenas, o Kubekã é um traje típico da cultura Kayapó, que originalmente era produzido fora das aldeias, em cidades próximas por costureiras não indígenas, mas que hoje já são feitos nas próprias aldeias, pelas próprias mulheres indígenas, como parte da articulação política das lideranças Kayapó, que, estando no rastro de impacto que seria gerado pela construção da usina de Belo Monte, negociaram ações e verbas de compensação, em especial a partir de 2016. E um dos itens que entrou nessa negociação e que foi negociado diretamente pela própria Tuiri Kayapó foi a construção das chamadas casas de costura,
que são construções equipadas com todo o maquinário necessário para que as mulheres indígenas produzissem as suas próprias vestimentas sem ficar dependendo do comércio nas cidades vizinhas e de pessoas que não eram indígenas produzindo roupas para indígenas. O Kubekan é essencialmente um traje feminino, com uma marcação muito clara de gênero e com uma disputa seríssima de narrativa sobre a sua origem. A primeira dessas histórias relata que nos anos 1970, a FUNAI teria chegado na aldeia com várias roupas para os Kayapó, mas as mulheres não gostaram de nenhuma delas, e uma missionária teria criado o modelo base, mas que os vieses e os bolsos teriam sido colocados a pedido das indígenas porque elas não tinham onde carregar o tabaco do dia a dia. E eu vou dizer honestamente para vocês que eu realmente acho que esta versão possa ter algum fundo de verdade, porque a primeiro momento em que eu bati os meus olhos desse modelo de vestido, ele me lembrou muito alguns estilos de vestido de uso doméstico, principalmente dos anos 1960 e 1970. O problema é que aqui eu estou especulando, porque eu ainda não encontrei nenhum estudo específico que aponte nessa direção. É só o meu olhar fazendo conexões estéticas a partir das referências que eu tenho. Uma outra versão afirma que o vestido teria sido criado pelo cacique da aldeia de Gorotiri, para que as mulheres da sua família usassem em uma festa e depois eles caíram no gosto das outras mulheres Kayapó. A terceira versão é a de que o primeiro vestido teria sido costurado por uma enfermeira da cidade de Redenção, no Pará, para duas mulheres que chegaram completamente nuas para receber tratamento médico. E aí o cacique da aldeia de Gorotiri teria pedido para ela costurar mais vestidos desses, ao ponto de a enfermeira abrir um pequeno ateliê de costura especializado na confecção dos Kubekan. Mas ainda tem mais uma versão dessa história. Porque na cidade de Novo Progresso, no Pará, e em Colíder, no Mato Grosso, existe uma outra rede de lojas especializadas, por assim dizer, cuja dona afirma que foi ela que inventou o vestido Kubekan há mais de 25 anos a pedido da filha e da esposa do cacique Raoni. O que coloca a gente diante de um problema que é super comum na história da indumentária. Nem toda roupa tem uma origem clara e exata na linha do tempo. E nem os caminhos pelos quais essas roupas se difundem ao longo da história podem ser traçados com clareza. O que fica claro pra gente nesse caso é como as mulheres Kayapó fizeram do Kubekan um símbolo de identidade e de resistência, que até pode ter nascido de uma tentativa de moralizar os corpos delas aos olhos dos brancos e até de proteger essas mulheres da cobiça deles. E ao contrário das pulseiras e colares de miçangas que se tornaram bens de consumo desejados pelos turistas, o Kubekan permanece algo de uso restrito às indígenas, feitos por elas e para elas, de acordo com os seus valores estéticos, algo que é refletido na escolha de cores e elementos das estampas, usados nas festas e para visitar outras aldeias, mas também nas caminhadas, manifestações e audiências públicas que lutam contra os intermináveis ataques ao direito à terra ancestral de seu povo. Uma das coisas que eu acho mais significativa do Kubekan é justamente como ele representa uma fuga completa de dois estereótipos que são muito comuns quando as pessoas imaginam indivíduos indígenas. O primeiro é o do indígena nu, puro, quase uma versão petrificada do que o Brasil era antes da conquista portuguesa. Mas também do indígena totalmente aculturado que, entre muitas aspas, rejeitou a sua origem e foi viver na cidade. Ele está ali no meio, como resultado, sim, de uma violência colonialista, e não é porque os contatos com os Kayapó são recentes que eles aconteceram de uma maneira menos violenta e menos colonialista, porque o ímpeto colonialista está aí todos os dias, com a sua necessidade de destruir tudo, colocar tudo abaixo, porque a terra só tem sentido se ela gerar riqueza na forma de dinheiro, mas o Kubekan também existe como uma forma de negociação política e estética. Um jeito de as mulheres Kayapó dizerem que estão aqui desde sempre, e mesmo que precisem adotar alguma coisa dos brancos, vai ser nos termos delas, e que elas vão continuar aqui. A exposição sobre Tuiri e Kayapó está na Casa Iqueuara da Amazônia, em Belém do Pará, que é um centro de cultura e artesanato criado e administrado por um coletivo indígena. Eu não sei até quando a exposição vai ficar aberta, mas se você estiver por um acaso passando por Belém, ela vale muito a pena. É uma exposição pequena, mas ela está muito bem montada, e é uma exposição com uma sensibilidade estética, poética e histórica muito grande. Aqui no YouTube está disponível um documentário completo sobre a instalação das casas de cultura nas aldeias Kayapó, que também é muito bom. E aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra todas as referências que foram utilizadas nessa pesquisa. Agora, meu amor, eu vou pedir o teu like e o teu hype na cara dura
te convidar para se inscrever aqui no canal. E claro, para você dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.